Pessoal, boa noite. Agora nós vamos para aquela etapa, eu acho que todo mundo estava esperando, de como é que faz as instalações elétricas, né? Como pega uma planta, olha assim onde vai colocar os pontos de luz, os pontos de tomada. Então, a gente vai começar com os fundamentos, né? Os princípios fundamentais aí do projeto de instalações elétricas, né? Então, a gente... deixa eu só preparar aqui para vocês, aqui, ok. Então, a gente começa, né, as partes que a gente desenvolve na elaboração, que é o quê? O memorial, né? Aqui está escrito memória, né? Mas é o memorial, ou seja, você fala onde você tem que ter a planta, onde ela está estabelecida, os meios vicinais, tá certo? Qual a finalidade do imóvel? É um imóvel particular, é um imóvel público, é um imóvel que é comercial, se é um imóvel que exige atenção especial, certo? Então, essas especificações é necessário a gente ter para saber como vai ser a disposição das instalações, tá? Então, aí, com posse disso, sabendo onde vai ser a instalação e tal, a gente precisa dos dados, as especificações espaciais do imóvel, né? Ou seja, tem que ter a planta do imóvel. Depois, a gente vai fazer as especificações, que são os elementos que a gente vai colocar ali, os elementos elétricos que a gente vai colocar, as lâmpadas, as tomadas, os interruptores, os disjuntores, os cabos, os isoladores, certo? Toda a caixa de distribuição, as caixas de passagem, caixa de telefone, que agora não é mais telefone, a gente faz a planta de dados, né, que a gente vai fazer o cabeamento de rede, tá? E aí, por fim, com tudo isso na mão, a gente tem que fazer o orçamento. Então, esses pontos são importantes para a gente ter ideia como a gente vai criar, né, desenvolver a nossa planta, tá? A planta elétrica, né? Então, a gente vai começar aqui, vamos ver se eu pego aqui, ó, com a planta, tá? A parte mais fundamental aqui, né? A parte mais fundamental, a planta, certo? Bom, com essa planta, definida aqui, né? A gente fala que é uma planta de um imóvel para morar, residencial, tendo isso em mente, certo? A gente já tem aqui os ambientes, né? Os cômodos. Tá. Então, a partir daqui a gente vai colocar de acordo com o tamanho do ambiente, né? Embora aqui não tenha metragem, mas tendo uma ideia aqui com um ambiente razoável, dá para saber mais ou menos a metragem, porque ó, isso aqui é uma pia, tá? Isso aqui é uma pia, isso aqui são as janelas, cadê as janelas, tá certo? Então, mais ou menos, aqui é o tamanho das portas geralmente, banheiro 60 centímetros, né? As outras portas são 80, 90 centímetros, portas para fora 90 centímetros, para dentro 80, né? Bom, então, mais ou menos, a gente já tem ideia de o que tem que fazer. A primeira parte, obviamente, é a iluminação, né? Onde é que a gente vai colocar as lâmpadas? Então, pessoal, a gente já coloca aqui a gente já coloca aqui as luminárias, né? Então, aqui o banheiro, que é um ambiente pequeno, né? Aqui é a sala ampla com essa é uma plantinha feia essa aqui que tá, né? Porque se aqui for, por exemplo, se você colocar aqui querer fazer uma cozinha integrada com a sala aqui, dá de cara com o banheiro, né? Plantinha muito feia, mas tá bom. É uma planta só para exemplo, tá certo? Então, aqui a cozinha, a área, a iluminação do fundo está aqui também presente, tá vendo? O quarto,
É só um exemplo, né? É uma casinha exemplo aqui, tá? Então, para a gente ter uma ideia, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. Agora, depois que você implantou as lâmpadas, né? Essa casa vai precisar de energia para tomadas para alimentar a televisão, chuveiro. Você vê que eu falei televisão primeiro, né? Televisão, chuveiro, a parte da cozinha que tem que ser bem aparelhada com geladeira, fogão, os utensílios elétricos ali que tem, né? Que é liquidificador, batedeira. Na área, você precisa de tomada para máquina. Aqui, nessa área aqui, ela é muito ridícula, né? Obviamente, essa planta aqui, ela está com as dimensões erradas, né, pessoal? Não tem parede dessa grossura aqui, né? A parede geralmente é 15 a 20 centímetros, tá? Mesmo externa, né? Interna, geralmente, é um pouco mais fina. Bom, então, ó, aqui você tem que pôr máquina de lavar, pode pôr máquina de lavar e secadora. Então, você vê mais ou menos o quanto de tomada tem de acordo com o padrão da casa também, tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, que é como é que a gente quantifica essas tomadas, tá? Mas tem que ter. Então, a gente vai lançar agora aqui onde ficariam essas tomadas, certo? Então, note aqui, ó, que esses símbolos são os símbolos que denotam cada elemento elétrico aqui na sua planta. Então, a lâmpada embutida é assim, né? A lâmpada normal é assim, certo? Depois a gente vai explicar porque tem esses desenhos, tem essas características, né? A tomada escura, a tomada clara, a tomada pintada metade, né? Então, aqui já fala que a de metade é a que fica a meia altura da parede, tá? Aí você tem a branca, que é tomada baixa, a escura, que é a tomada alta, né? Então você vê chuveiro aqui, ó, tomada alta, quer dizer, mais próximo do teto. Aí que é a tomada baixa, que é mais próximo do chão, né? Próximo da soleira. Perfeito? Então, só adiantando a questão dos símbolos, tá? Depois, o que é necessário aqui? É necessário os comandos, né? Os comandos que vão ligar essas lâmpadas. Aí a gente tem que posicionar esses comandos. Note que também é importante o posicionamento desses elementos, tá? A gente não adiantou ainda a quantidade de tomadas, mas olha só, por exemplo, essa parte aqui, ó. Essa parte onde está duas tomadas compartilhando a parede aqui. Tá vendo? Aqui também, ó, fizeram a mesma coisa aqui. Nesses pontos aqui, o que é importante nesse compartilhamento e proximidade entre as tomadas é a economia de material. Tá? Para fazer uma casa, nem é tão econômico assim, mas se você vai fazer um conjunto habitacional, por exemplo, com essas especificações, a economia é enorme, porque você vai economizando 1 metro em cada casa, né, 1 metro de fio, 1 metro de cabo ali, então, quando na somatória total, isso dá para fazer uma 2 ou 3 casas a mais, ou até 5 casas a mais, dependendo da quantidade. Você faz 200 casas, sobra ainda, você tem 10% aí, ou mais, de aproveitamento, dependendo de como você ter essa noção. Então, lembra que um dos pontos que a gente tem que ter em mente no projeto é o orçamento, tá? Então, a gente tem que tentar desenhar um projeto que consiga atender essa necessidade do orçamento, certo? Não pode ser um projeto dispendioso ou muito, né, uma elaboração muito esdrúxula, né, muito exótica, certo? Uma coisa que você pode também ter o mesmo resultado fazendo simples. Então, agora a gente vai colocar aqui os pontos de comando, né? De comando, pode ser comando tanto de lâmpadas quanto de tomadas, tá? Aqui você tem, quando é escuro, a de meia parede, tá? Como a mesma nomenclatura da tomada, certo? Aqui é um comando embaixo, não sei por que aqui o comando é embaixo, tá? Acho que aqui tem que ser escuro, mas é como está no livro. Acho que é para exemplificar esses comandos aqui, tá? Não.
na verdade, deixa eu ver. Não, é outra coisa. Nós vamos ver isso aí agora, tá? Nós vamos ver isso aqui. Bom, quando o comando pode ser compartilhado. Você pode, por exemplo, ter 2 comandos numa parede, tá? É por isso que tem as letras A e B, tá vendo? Então, esse comando A pode acender essa luz e o B acender, né, ou controlar esse ponto aqui, tá? Mesma coisa aqui, o A controlaria essa lâmpada, esse A controlaria essa lâmpada, né? É a mesma coisa nos outros pontos. Aqui, A e B, eu poderia colocar um comando para ligar essa lâmpada e um comando para ligar essa outra lâmpada, tá? Muito bem. Agora, depois de lançados os pontos, que vem a parte mais complexa. A parte mais complexa é o sistema nervoso do projeto elétrico, tá certo? Aqui você só colocou as terminações, né? O olho, o nariz, a boca, os dedos, né? As pontas dos dedos, os braços. Agora você tem que ramificar isso tudo na cervical, né? Ou seja, tem que fazer um cabeamento com todos esses controles, esses comandos, essa distribuição de energia para atender esses pontos de consumo, tá certo? As lâmpadas, as tomadas, né? Se tiver outros elementos que precisam utilizar energia, você tem que distribuir para aqueles pontos. Então, agora que é a parte que é necessária a gente ter tanto a padronização, conhecer os padrões, porque não adianta eu só ficar juntando o fio aqui sem utilizar uma padronização que depois outra pessoa, quando for tentar entender o que foi feito naquela casa, não vai conseguir traduzir por causa que você usou um padrão só seu, né? Não usou uma norma que todo mundo convencionou. Então, agora, vamos lançar aqui os circuitos aqui da sala, ó. Vendo? Ó, então, agora nós ligamos os condutores aqui, tá? Ligamos os condutores. Essa aqui é a caixa de distribuição central. Eu não mostrei no outro slide aqui, mas olha só. Quando a gente coloca, depois de colocar todos os pontos de tomada aí de controle, de interruptor, é importante colocar a caixa de distribuição. É daqui que vai sair todos os circuitos, a alimentação de todos os circuitos, tá? Ela não pode ser uma caixa, isso aqui também vale ressaltar que não é uma questão também de economia. Se eu coloco essa caixa aqui, por exemplo, no canto da sala, tá vendo? Se eu coloco ela aqui no canto da sala, o que vai acontecer? Os fios que teriam que chegar até aqui a cozinha vão ser mais longos, tá? Então, a gente tem que fazer uma distribuição o mais próximo de uma distribuição radial para economizar também no orçamento. Perfeito? Para economizar no orçamento. Então, você também tem que arbitrar uma posição em que essa caixa fique centralizada. Em geral, a gente faz um trabalho de balanço, né? Balancear as cargas, e consegue deixar essa caixa de distribuição, esse quadro de distribuição, no centro de carga, não é no centro geométrico, é mais ou menos no centro de carga, ou seja, você pega todas as cargas e faz a distribuição espacial dessas cargas, e onde tem mais carga, é melhor a caixa ficar mais próximo também, tá certo? Porque vai ter mais circuitos, né? Então, vai ter mais fios saindo de lá. É mais importante, então, você pensar não só na questão espacial, mas essa questão espacial ponderada pela quantidade de carga que tem na sua casa. Às vezes, a casa ela é mal distribuída, e aí as cargas ficam tudo para um lado só. Por exemplo, cozinha, banheiro, de um lado, e aí a sala uma sala muito grande, um quarto muito grande para o outro lado, mas a cozinha, a sala e a área vão tender a puxar, né? Tem equipamentos que necessitam mais de energia, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Então, continuando aqui, ó, aqui é o circuito da sala, tá? Então, note que
para eu alimentar esse sistema, sai um conduíte, né? Um conduíte com condutores para a lâmpada, e na lâmpada que a gente faz a distribuição, tá? É convenção fazer isso, tá certo? Você em geral, não coloca o quadro passando por uma tomada para depois subir para a lâmpada. Por quê? Porque os cabos que vão para a lâmpada, geralmente passam por cima, e é mais fácil você fazer também inspeção desses cabos, né, do que um cabo desse tamanho dentro da parede. Note que o número de fios, isso aqui são os condutores que estão passando por esse cabo, ó. Cada tracinho aqui é um condutor. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fios passando por esse cabo, tá vendo? Um deles é o alimentador do circuito 3, ou do circuito 2, ou do circuito 1. Esse traço e traço parecendo um barrado, né? Indica que tem uma fase e um neutro para cada circuito. Presta atenção nisso. Para cada fase e para cada circuito, é uma fase e um neutro independente. Tá certo? Você não pode pegar o retorno neutro e distribuir para todas. Isso aí também nós vamos falar lá para frente, né? Não pode ir colocando todo mundo no mesmo potencial, assim, sem saber se é do mesmo circuito. Porque se acontece algo nesse circuito, ele fica somente naquele neutro, né? Porque se der um curto, só aquele neutro que vai responder. Senão, todo neutro daquela casa responderia àquele curto-circuito. Esse teu terra, né? Então, 3 circuitos e mais o terra. Perfeito? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Não. Pronto, agora, então, esse 3 aqui na lâmpada significa que ela pertence ao circuito 3. Nós também vamos ver mais para frente que a iluminação em tomadas, a gente já separa esses circuitos, tá? O circuito de iluminação de um lado, o circuito de tomada para o outro lado, exceto em alguns casos especiais, tá? Bom, então daqui vai agora o circuito 1 e o circuito 2, porque tem uma tomada independente para cá. Daqui, provavelmente, 1.500 watts é uma tomada especial na sala para ligar o ar-condicionado, né? Embora muito estranho um ar-condicionado monofásico, um ar-condicionado que é monofásico aqui, né? Mas provavelmente é São Paulo, que é tudo 220 volts, né? O fase neutra, então não tem problema, tá? Bom, e aqui vem, agora olha só esses 2 fiozinhos aqui, ó, só sem o T de terra, tá vendo? A gente vai mostrar aqui essa simbologia, tá? Isso aqui, ó, esses 2 tracinhos aqui, significa que é o controle da lâmpada, tá? Então, olha aqui, A, né? E aqui A também, tá? Então, e aqui outro A. Então, esse aqui é o controle da lâmpada, tá certo? E aqui, ó, a gente pode ver que tem uma outra ligação aqui, porque esse interruptor, ele opera tanto nessa parede quanto nessa. Isso é chamado interruptor three-way, 3 vias, tá? Aquele que você, quando entra em casa, liga a sala, e quando vai para o quarto, você desliga a sala, sem precisar voltar lá para a entrada para desligar a lâmpada da sala. Então, a gente também vai aprender como é que mexe, tá? Com esse tipo de interruptor também. Todos os condutores têm diâmetro de 2,5 milímetros, quando não especificado, tá? E aí eu especifico os que não forem 2,5, eu especifico, né? Então, se tiver um de 6, eu coloco 6, se tiver de 4, coloco 4. E aqui 1,5, porque esse circuito 3 é só para alimentar a lâmpada, então tem pouca corrente nesse circuito. A demanda, a potência instalada para esse circuito é muito pequena, tá? Então a corrente é pequena, eu posso pôr um fio com um diâmetro menor, mais fino, tá certo? Então esse 1,5 é o diâmetro do circuito 3. Os outros eu não especifico, porque quando não especificado, eu coloco lá no projeto. Todos os fios, quando não especificados, são de 2,5 milímetros. Tá? Milímetros quadrados, né? Ou
É a seção transversal 2,5 milímetros quadrados mesmo. Tá? Então, é isso que quer dizer esse 1,5, tá certo? Agora, aqui também, ó, antes que pergunte, ó, 2 de 100 VA. Isso aqui é porque a planta, exemplo aqui, é na época que tinha lâmpada incandescente, né? Então, você tinha lâmpada incandescente de 100 watts. Você queria uma sala super iluminada, colocava 2 lâmpadas incandescentes, tinha 200 watts de lâmpada. Hoje, você coloca 25 watts de uma lâmpada fluorescente, é a mesma coisa, tá certo? Aqui, ó, vem um cabo subterrâneo, tá vendo? Para alimentar uma tomada de 600 watts, tá? VA é volt ampere, que é a mesma coisa do watt, tá? Lembrando que 1 watt é 1 volt vezes 1 ampere, tá? Por isso que watt e volt ampere, nesse caso aqui, quando é um elemento resistivo, é a mesma coisa. Só não é a mesma coisa quando é um elemento indutivo, tá? Como motor, geladeira. Por quê? Porque aí depende do ângulo, né, do reativo do elemento indutivo que tiver ali, né, que seja um motor, um compressor, tá certo? Então, fora esses casos, o VA e o watt, né, o volt ampere e o watt são iguais quando é resistivo, tá certo? Só para esclarecer que não está aparecendo watt aqui, tá? É 600 watts, vamos dizer que você coloca aqui um computador gamer aí, né, que tem consumido 450 watts, né? Até mais, dependendo do computador gamer. Então, esse computador, essa tomada, vamos dizer que foi feito para ele, ó, 600 watts vai dar tranquilo, vai sobrar para o computador. Mas aí eu resolvo ligar aí um aspirador que consome 1.500 watts, tá? Pode acontecer. O que vai acontecer? Vai funcionar. Não vai ter problema, vai funcionar. Hoje, a gente determina as tomadas de alta potência e as de baixa potência pela bitola do conector. Então, você, quando vai lá nas lojas de material de construção, você compra a tomada de 20 amperes, né? Então, a tomada de 20 amperes, ela tem a bitola mais grossa. E a tomada de 10 amperes tem a bitola mais fina. O aparelho que consome alta energia não consegue entrar nas tomadas de 10 amperes, porque a bitola é fina. Tá certo? Já é feito para... Mas vamos supor que faz remenda e tal, você coloca ali, vai funcionar. O que é o problemático é que esse fio aqui foi dimensionado para baixa potência. Tá vendo aqui, ó? Ele tá aqui, ele é de, como não está especificado, ele é de 2,5 milímetros, a seção transversal dele, tá? Então, se eu coloco um aparelho aí de 1.000 watts, por exemplo, este fio começa a aquecer, porque vai passar uma corrente maior que a admissível pelo diâmetro dele, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai aquecer. E ele aquecendo é uma energia que você está perdendo por calor e você vai ser tarifado por essa perda, tá? Então, você vai gastar mais energia porque está mal dimensionado, porque essa tomada aí é para baixa potência. Então, se você colocar um equipamento de alta potência, ele vai funcionar. A outra questão é que a segurança também desse fio já começa a ser comprometida, porque se ele aquece, ele pode, por exemplo, derreter e aos poucos ressecando e até mesmo derreter o isolamento, tá? E ele ressecando ou derretendo o isolamento, ele pode vir a dar um curto-circuito, porque dentro desse conduíte aqui, ó, tem um fio neutro e um fio terra, tá? Então, se essa fase começa a aquecer muito, ela pode ressecar, pode derreter o isolamento, né? Aí vai comprometer os outros fios também, que vão também derreter o isolamento, e aí eles podem entrar em curto-circuito, tá certo? Isso se for muita corrente que puxa. Então, quando você dimensiona uma tomada para alta potência, os fios também têm que ser adequados a essa alta potência, tá certo? Foi o que nós vimos lá nos princípios, lá, né? Lá nos fundamentos, tá certo? Tá, então, aqui está né, o dimensionamento aqui, o que mais que está faltando aqui? Ah, tá. Agora vamos ver o próximo aqui, ó. Então, agora esse é o circuito que vai lá para o banheiro, ó. Então, o circuito que vai lá para o banheiro é o circuito... Parece um 4 aqui, não sei o que é esse 4 aqui, não, deixa eu ver. Não tem nada aqui, eu acho que é...
Aí, ó, esse aqui, assim, ó, o chuveiro é um circuito só para ele, tá vendo? Aí é o caminho do circuito dele aqui, ó. Ele vem aqui para tomar, vem aqui aéreo, né, por cima, pela laje, vai na lâmpada, depois vai para outra lâmpada, tá vendo? E daqui ele vai para o chuveiro. Aí a gente pode pensar assim, isso podia ser subterrâneo? Podia, só que aí você seria a dificuldade da inspeção e também de lançar novos fios aí, né? Quando você faz pela laje, você pode lançar esses fios com mais facilidade e pode inspecionar também mais fácil, porque esses conduítes podem ficar, né? Eles vão ficar em cima da laje, então você vai conseguir ver esses em cima da laje, né? Esses circuitos aí, então fica fácil de inspecionar. Por baixo, você pode até fazer, por exemplo, tem casas que tem fundo falso, né? Tem um fundo, tem um piso falso, né? Então tem um piso em cima e um piso embaixo. Aí você tira as madeiras, lá você consegue inspecionar, também poderia, tá certo? Então depende do caso também, né? Não é recomendável você colocar fio, né, o material elétrico, conduíte elétrico, embaixo de piso de madeira, né? Porque a gente sabe as consequências que pode vir a acarretar. Então, geralmente, você colocando em cima, se acontecer alguma coisa, está entre a laje e o telhado, né? O fogo sobe, né? Uma hora, claro que ele desce, mas o fogo sobe, agora imagina embaixo, tá certo? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Mas existe cabeamento elétrico em piso falso? Tem. Você tem, por exemplo, em sistemas inclusive até de alta tensão, você tem os hacks de computador, daqueles, esqueci o nome, os hacks servidores, né? Você tem aqueles servidores, aquele tal. Então, tem os pisos falsos, onde passa tanto a parte lógica, que é os cabos de rede, quanto a parte elétrica, que passa por baixo, que faz a inspeção do mesmo jeito, só que aí é outra condição para você manter esses fios, tá certo? Só para dar uma ressaltar aqui. Então, você vê, ó, o circuito 6 passa por aqui para alimentar as tomadas da cozinha. Essas tomadas são tomadas da bancada, né? Por isso que é de meia parede, tá vendo? Aqui provavelmente deveria ter uma pia, aqui, ó, né, perto da janela, tá? Essas tomadas aqui serviriam para geladeira. É um circuito compartilhado aqui, tá vendo? Então, o circuito 6, além de alimentar essa parede aqui, isso aqui é uma coisa meio complicada. Por exemplo, você quer desligar todas as tomadas da sala, e aí você vê essas tomadas aqui, ó, e aí você vai pensar, eu acho que eu desliguei todas as tomadas da sala, né, no circuito 3, quando você pega o disjuntor aqui e abre o disjuntor, né? Só que essas tomadas, como estão aqui, vai confundir a pessoa, né, que ela vai achar que está desligado. Isso pode acontecer, isso não tem muita problemática não, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eventualmente pode acontecer, tá? Mas é algo que, às vezes, o usuário da unidade desconhece, né? Acha que, por lógica, a sala toda deve estar no mesmo circuito, tá certo? Aí você vai agora para o quarto, né? Anota aqui a complexidade, né, que já aumenta aqui para cá do banheiro, tá certo? Ó, tá vendo que aqui não dá para colocar a simbologia dos fios? Você pode fazer isso também, ó. Você indica com uma seta, né? O que tem dentro desse conduíte aqui, ó, tá vendo? Esse é um outro método que você pode utilizar para falar os cabos que estão passando pelo conduíte, tá certo? Agora vem aqui para o quarto, que é simples, né? Você tem aqui a pessoa só colocou duas tomadas, né? Colocou só duas tomadas, e as tomadas não tem aqui não tem o ar-condicionado, né? Não tem previsão de ar-condicionado como tem aqui, ó, tá vendo? Né? Já vê que é um lugar, deve ser lá no Rio Grande do Sul, isso aqui, certo? E por fim, olha só, aqui onde o sistema nervoso mais, né, mais apelativo, tá certo? Então, você nota aqui que aqui da cozinha não é um cabo aéreo, ó. Aqui vem um cabo subterrâneo, ó, tá? Esse pontilhado aqui significa que o cabo é subterrâneo, tá certo? E ele coloca esse cabo subterrâneo aqui
provavelmente porque não tinha como mais você lançar esses cabos aéreos, tá? Ficava mais conveniente. E também como exemplo, né, por didatismo, né, por questão de mostrar como é que você faria lançar circuitos por baixo, passando já direto para as tomadas, tá vendo? Né? Mas aqui não justifica, você poderia pôr aqui por cima também e ir para as tomadas, mas por uma questão didática, só para mostrar que é possível também você passar por baixo, tá? Agora, assim, ó, do medidor, lá para o medidor, esse não passa por cima, pessoal, esse vem por baixo, bem no fundo mesmo, abaixo da parte do piso da casa, tá? E aí sim é um conduíte bem maior para você passar cabos mais grossos, porque esses cabos são os cabos que vão alimentar toda a casa. Então, o diâmetro desses cabos são enormes, tá? Em comparação aos que são distribuídos para casa. Porque o que vai limitar o diâmetro do cabo é a corrente que passa por ele. E aqui, a corrente que vai chegar agora nesse quadro aqui é a corrente que alimenta todos os equipamentos com todas essas potências instaladas. Então, você vai somar todas essas potências, para depois saber qual é o dimensionamento desse cabo que vai para o medidor, tá? Então, esse aí é o esquemático. É conveniente, para ficar mais fácil a gente isolar cada ambiente da casa, você lançar um para cada cômodo. Atualmente, com esse negócio de casa inteligente, isso até é uma vantagem, entendeu? Porque aí cada cômodo pode ter uma regulação de temperatura do ar, de intensidade luminosa, certo? Até mesmo as tomadas podem ser controladas individualmente. Então, aí é uma vantagem porque você controla aquele ambiente separadamente. Só que, por uma questão até mesmo de economia, né, o que se faz é o seguinte, você determina, por exemplo, essa casa pequena é mais simples ainda. Você determina que um circuito é para iluminação, então, quando eu quero desligar todas as luzes da casa, eu tenho um circuito só, um circuito para tomadas de 100 watts, né? Você pode, mas aí até às vezes é conveniente você separar por cômodos as tomadas, tá? E um circuito para as tomadas mais de alta potência, né? Um circuito para cada tomada de alta potência, tá? Não evitar de colocar um circuito só para alimentar tomadas com potência alta. Aqui, por exemplo, ó, você vê que tem aqui se lança dois circuitos, ó, o circuito 5 e o 7, para alimentar essas tomadas 5, tá, de 600 watts, e a 7. Aqui, se você soma, dá 1.200 watts no circuito 7 e 1.200 watts no circuito 5, tá? Então, são para alta potência, começa aqui, ó, do circuito 2, tá certo? Então, só aí já justifica você ter um fio só para um circuito só para essas tomadas. Aqui também, ó, você tem um circuito só para chuveiro. Você não vai compartilhar circuito de chuveiro, porque cada chuveiro é uma brutalidade, é 4.400 watts. Tanto é que, olha aqui a bitola do fio do chuveiro, é 4 milímetros, tá certo? É 4 milímetros. Isso porque essa planta aqui deve ser para 220 volts. Se fosse 110 o chuveiro, essa bitola aqui tinha que ser de 6, tá? Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ele é bifásico, tá vendo? Tem duas fases chegando, tá? Quando você coloca duas fases, quer dizer que você vai ter aproximadamente o dobro da tensão, tá? Se dobra a tensão, você, para a mesma potência, você divide pela metade a corrente. Aí você pode usar um fio mais fino. Isso é a explicação por que é que nas nossas casas o chuveiro e o ar-condicionado são 220. Justamente para você ter uma corrente menor e, assim, um fio com menor diâmetro, né, do que seria os fios de 6 e de 8, de 4 e de 6 milímetros, porque a gente pode pensar assim, mas vai
vai duas fases ali, mas tudo bem, antes iria uma fase e um neutro, né? Então vai duas fases. Então em fio você não vai economizar, vai ter que usar a mesma quantidade de fio. Mas você vai aumentar, vai dobrar a tensão e com isso você vai dividir pela metade a corrente e com isso também ter um cabo ou um fio, né? Um cabo com menor diâmetro, tá? Então é importante a consideração desses circuitos. Agora, dá para a gente fazer um circuito para casa, para cada ambiente? Dá, isso aí é a vontade do cliente. O cliente fala, eu pago tanto, eu quero assim, entendeu? Eu quero cada circuito independente, porque não tem nada na norma que proíbe isso. Você pode, tá? Então, não há impedimento nisso. Agora, quando você está num projeto, né, que é, né, de uma empresa, está fazendo ali, sei lá, apartamentos e tal, aí você tem que pensar no custo, no orçamento, tá certo? Bom, pessoal, agora nós precisamos saber também como nós vamos dividir essa alimentação para esses circuitos, tá? Então, o diagrama, né, unifilar, que vai representar como é feita a distribuição, é dessa forma aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá? Aqui eu falei unifilar, né? Mas isso aqui tem fase neutro e são duas fases neutro, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tem a fase 1, a fase 2, tá certo? Aqui é o barramento, o barramento do terra, tá? Ou pode ser o barramento também do neutro, tá certo? Aqui você tem os dispositivos de proteção contra surto, que agora é obrigatório nas casas você ter esse dispositivo. Tá vendo que aqui estão os disjuntores. Além dos disjuntores, você tem que ter esse dispositivo contra surto, tá? E também tem esses dispositivos agora que também são obrigatórios, que é o dispositivo diferencial residual, tá? Quer dizer, quando você tem o primeiro momento em que tem uma variação, né, um pico muito alto na corrente, ele já desarma, tá? Note que ele é colocado nos circuitos de alta potência, ó, 4, 5, 6 e 7, tá? Nos de baixa potência não é necessário, né? Que geralmente não tem indutivo, só são equipamentos puramente resistivos, como lâmpadas, tomadas para ligar televisão, equipamentos eletrônicos, tá certo? Então, não há necessidade, tá? Aqui são os disjuntores, tá vendo? Ó, 10 amperes, 20 amperes, 10 amperes. O circuito 2 tem 20 amperes. Né? Vamos ver aqui o circuito 2, o que ele está fazendo aqui. O circuito 2 vai para essa... o circuito 2 vai para esse aqui de 1.500 watts. Deve ser um ARD monofásico, alguma coisa assim, tá? Por isso que tem alta aqui, tá vendo? Circuito 4, aí tem um disjuntor bifásico. Nota aqui que o disjuntor é para duas fases, tá vendo? Por quê? Porque o chuveiro tá aqui, ó, tá bem definido aqui. E os circuitos 5, 6 e 7 são monofásicos, como tá definido, tá vendo? Todos os circuitos descem uma fase e um neutro. Só que aqui você distribui, tá? Olha só que interessante, ó. Um circuito eu ligo na fase 2, outro circuito aqui, esse aqui está na fase 2, esse aqui está na fase 1, esse aqui está na fase 2, esse aqui está na fase 2, esse aqui está na fase 1. Eu tento distribuir entre as fases para ter um balanço da distribuição de carga entre fases. Isso é importante porque quando você vai distribuir energia elétrica, as correntes têm que elas têm que estarem balanceadas, porque quando sai do transformador, ele tem três bobinas ali, né? Tem 3 bobinas para cada fase. Então, ele pode estar ligado em estrela triângulo ou né, que a gente chama delta, Y delta ou estrela triângulo. E aí, esses 3, se você não tiver um balanço da corrente entre essas 3 bobinas, vai existir uma corrente circulante ali. E essa corrente circulante, ela vai produzir aquecimento indesejado no transformador e perdas, tá certo? Então, toda vez que a gente vai dimensionar uma casa, esse balanço de cargas entre as fases tem que ser bem estabelecido, tá? Isso também
é coisa que a gente vai falar lá para frente, mas por enquanto nós só estamos apresentando como é que a gente entende algumas características, né, de um projeto elétrico, tá certo? Lá para frente a gente vai explicar tudo isso aí, tá certo? Tá, e os símbolos utilizados, tá? Tá aqui, ó. Então, luz incandescente no teto, na parede. Você tem uma norma que é usual e você tem uma simbologia usual e tem uma simbologia da norma 5444, tá? Essa norma, ela já foi revogada, tá? Tem normas, depois também vou passar para vocês as normas mais atuais, mas essa que fala que usual, é porque realmente é o que a gente usa até hoje, tá certo? Então, cada um que for apresentado aqui também, a gente vai explicando aos poucos para vocês, tá certo? Aí você tem aqui minuteria, né? Eletroduto, como é representado eletroduto. Aí uma fase é um tracinho, um neutro é um tracinho chanfrado, tá? O condutor de retorno, ou seja, o controle lá da lâmpada, é só um tracinho. O aterramento, né? Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês ali no diagrama, ó. Tem um fio aqui que é o aterramento, tá vendo? Ó, esse pontilhado aqui, ó. Todos os circuitos têm que ir o aterramento, ó. Tá? Todos os circuitos, tá certo? Deixa eu ver, o 3 não está aí no aterramento, mas hoje é obrigado, todas as tomadas têm aterramento, tá certo? Inclusive esse circuito 3 aqui, é das lâmpadas. As lâmpadas, a gente não coloca aterramento nas lâmpadas, é verdade. Na lâmpada não. Agora que eu vi aqui. O circuito 3 é das lâmpadas, tá? Atualmente ainda não precisa. Tá? Mas todas as tomadas são aterradas, tá certo? É só esse aqui mesmo que é o da iluminação que não vai aterramento. Beleza? Então aqui tem, né, a simbologia dos condutores. Aí vem outros detalhes que geralmente só usam em projetos especiais, tá certo? PABX, ramais, tá? Telefonia. Os quadros de luz e força, quadro geral aparente, quadro geral embutido, né? Esse aqui é quadro parcial, esse é quadro geral, né? Aqui é a mesma coisa, quadro geral embutido do usual e a norma NBR, tá? Caixa de telefone, que também a gente usa conforme está aqui na norma. A simbologia de interruptores. Eu fui assim, né? Como eu me formei em 94, eu usava essa aqui, a simbologia para interruptor, né? Mas agora a norma a gente usa desse jeito aqui, tá certo? Aí, ó. O paralelo three-way, tá explicado aqui o escurinho, tá certo? O escurinho é o paralelo ou three-way. Então a gente agora pode resolver aquela parada aqui, né? Então esse aqui, ó, é o three-way, tá? Three-way, o que eu falei para vocês, é aquele comando duplo. Tá certo? É o comando duplo. Porque não tem sentido interruptor que não seja na minha parede, tá, pessoal? O que mais? Aqui ainda não terminamos, tá aqui. Aí o four-way, né? E four-way já é o comando triplo, tá? Four-way é um comando triplo. Botão de minuteria, campainha, fusível, chave seccionadora. Essa aqui não usa mais, essa simbologia. Tá? Aqui vem as tomadas, aqui, ó. Tomada baixa, tá? Tomada média e a tomada alta, tá? Tomada no piso, já viram tomada no piso? Meu cunhado, ele colocou aquelas ilhas de cozinha, né? Colocou aquela bancada de cozinha, que eu chamo de ilha, e as tomadas são todas no chão. Achei meio loucura, né? Porque a cozinha molha, mas ele quis pôr, então a gente pôs. Tá? Tomada de rádio e TV, relógio elétrico no teto, tem lugar que tem. Tá? Ponto de tomada de telefone. A diferença da tomada de energia para tomada telefônica é a setinha ao contrário, tá, pessoal? Tá? A setinha ao contrário, tá certo?
Vamos ver mais. Aí tem motores, né? Aí aqui está faltando a simbologia aqui do 16 aqui. Depois eu vou ver o que aconteceu. Motores e transformadores, tá vendo? Acho que é só. E é isso aí. Bom, pessoal, isso aí só foi a parte de apresentação mesmo a parte de apresentação dos símbolos, né? E do que é, né? A introdução do que é um projeto elétrico, tá? Daqui para frente a gente vai tentar passar para vocês como que se dá todo esse dimensionamento do número de tomadas, tipo de tomada, porque é que tem que usar tomada de um tipo ou de outro tipo, dependendo da carga que vai instalar, dimensionamento dos eletrodutos, dimensionamento das caixas de passagem, dimensionamento dos quadros de distribuição, quantos quadros de distribuição tem que ter, dependendo do número de circuitos, tá certo? Porque tem um limite. Não sei se já viu no quadro de vocês, né? Lá no meu cunhado, que é casa de rico, né? E quando abre a caixa de distribuição dele lá, tem 20 disjuntores. Então, você já sabe que é casa de rico. Tem 20 disjuntor. Aí, aqui em casa, tem 6, né? Então, aí você já vê a diferença do nível, né? Então, 6 disjuntor, né? O pessoal fala assim, professor do FMT Pomp, será que existe? Né? Eu falei, não, é que eu tenho mais outra caixa lá no fundo, né? Aí tem mais junto, mas aqui na casa mesmo é 6. Lá no fundo tem mais um pouco, tá certo? Então, pessoal, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, e aí eu vou fazer um complemento dessa aula, tá? E aí na próxima aula quarta-feira, né? Vamos que vamos aí, porque sem a gente estar presente para mostrar no laboratório, né, os equipamentos, é meio triste, tá bom? Então, valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês, é uma aulinha curtinha hoje, tá? E aí depois acessem aí a aula gravada para quem ficou vendo no celular, não estava boa a resolução, tá bom? Então, tá ok, pessoal. Uma boa noite para vocês e até quarta que vem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar ou lá no Classroom ou lá no Google Chat, tá? Então, falou. Até mais para vocês.